Prezados ouvintes, muito boas tardes, e para você que é irmão na fé, graças e paz do Senhor. Hoje estamos aqui para dissertarmos sobre um tema particularmente polêmico, mas antes de passarmos a esta dissertação, gostaria que meditássemos na Palavra de Deus, que se encontra no livro de 2 de Timóteos, capítulo 2, versículo 19. Diz assim a Sagrada Escritura: Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome do Senhor, Jesus Cristo, aparte-se de iniquidade. Ouvintes, irmãos, vamos estar abordando nesta dissertação o tema que eu dizia que é particularmente polêmico, que é o tema sobre proliferação de seitas. Portanto, proliferação de seitas, esta é a frase que praticamente se tornou viral na nossa sociedade há já algum tempo. A mídia nacional em particular fala sobre o tema, muito se tem dito, muito se tem escrito e até muito também se tem debatido. Hoje nós vemos jornalistas dissertando sobre o tema, vemos políticos, vemos psicólogos, sociólogos, e o mais estranho é que, tratando-se de uma questão religiosa, particularmente religiosa, poucas vozes teológicas são chamadas para estas dissertações. Afinal de contas, o que diz a Bíblia a respeito das seitas e desta proliferação? O silêncio dos teólogos claramente que nos incomoda. O conceito secular que se tem propalado a nível da sociedade, esse conceito secular dos psicólogos, dos políticos, dos sociólogos, portanto, não deve ser adotado seriamente por qualquer cristão verdadeiro e comprometido com o reino de Deus, pois são definições que procedem de pessoas sem qualquer competência teológica para definir realmente o que é realmente uma seita e o que não é. Muito menos por pessoas que estão comprometidas, não devem ser adotadas por pessoas que estão comprometidas com o mandato de Jesus para a grande comissão, que está em Mateus capítulo 28, versículo 19, que diz: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, fazendo discípulos a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e também a grande comissão que vem em Marcos capítulo 16, versículo 15, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, todo aquele que crer e for batizado será salvo, e todo aquele que não crer será condenado. Portanto, esse ide é um chamado à expansão das igrejas. Portanto, levar o Evangelho a todo mundo. Não se pode levar o Evangelho sem haver a expansão. Portanto, e por que é que não deve ser adotado pelos crentes verdadeiros, pelos crentes que estão comprometidos? Porque não poucas vezes este esforço de expansão de algumas igrejas, muitas mesmo de grande seriedade, de grande mérito, portanto, é confundido com a proliferação de seitas. Todas as denominações têm essa perspectiva de crescimento, de implantar-se ali onde ainda não estão implantadas, cumprindo seriamente com esse mandato de Jesus de ir, e o Evangelho não pode falhar, a profecia não pode falhar. A Bíblia diz que esse Evangelho vai chegar a todo mundo, queiram os ímpios, não queiram os satanistas ou não queiram, vai chegar, porque Jesus disse, esse Evangelho será pregado a toda criatura antes do fim. E muitas vezes esta fase inicial de implantação de qualquer denominação, ainda que seja idônea, dizíamos, numa área onde ela ainda não é conhecida, onde não é tradicional, é conotada muitas vezes como proliferação de seita. Tempos atrás, e claro, com menor realce em nossos dias,
embora ainda prevalece em alguns ciclos. Há quem conota uma denominação como sendo seita pela ausência de personalidade jurídica, ignorando que existem seitas com reconhecimento jurídico nacional e até internacional, enquanto que, paradoxalmente, também existem verdadeiras igrejas internacionalmente respeitadas, com moral, com princípios bíblicos sagrados, que não gozam de personalidade jurídica, tanto no nosso país como no exterior. Existe isso. Para melhor entendermos os factos, convém que, em primeiro lugar, nós façamos uma definição clara do que é uma seita. Afinal de contas, o que é uma seita? Claro é que quando se fala de seita religiosa, não, porque seita também pode ser política, mas quando se fala de seita religiosa, não é competência de acadêmicos, de psicólogos, de políticos, definirem quem é ou quem não é seita, já que se trata de um tema, de uma especialidade teológica, quando se refere à religião. Isto é uma competência teológica. Daí que eu não posso conceber o termo seita quando procede da autoria de pessoas que não têm autoridade teológica. Frequentemente ouve-se dizer que em Angola existem tantas mil seitas. Cada um tem o seu denominador, uns 1.000, outros 2.000, 3.000. Embora eu não duvide realmente que existam muitas seitas, mas eu faria uma pergunta. Que estudo teológico foi feito com relação a essas tantas mil referenciadas para definir que todas elas realmente são seitas? Claro que nenhum estudo. O que se assiste é simplesmente pessoas valerem-se muitas vezes da má fé, do espírito de hostilidade para com as igrejas, principalmente as igrejas renascentes, o que os leva a misturarem o alho e o bugalho. Tudo no mesmo saco. Afinal de contas, o que é uma seita teologicamente falando? Em primeiro lugar, dizer que é um termo um pouco ambíguo e tremendamente polêmico quando nós falamos de seita. Por que ambíguo e polêmico? Eu vou me explicar. Vou apresentar algumas justificações desta afirmação. A palavra seita tem a sua origem etimológica no latim seta, que significa seccionar, dividir, setar. Também significa seguir. Segundo o dicionário, refere-se ao grupo de pessoas que professam doutrinas divergentes a um sistema doutrinário dominante, seja ele político ou religioso. Entretanto, a sua aplicação prática, cruamente, conforme é definida, suscita polêmica. Porque se nós nos basearmos cruamente no sentido sectar, é dizer, considerar seita grupo de pessoas que saem de uma igreja ou que divergem de uma, portanto, religião ou de um partido predominante, se formos avaliar o conceito nesses termos, vamos encontrar o mesmo desafio que Jesus apresentou aos fariseus quando Jesus os questionou diante da mulher adúltera. Quem dentre vós não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então, de igual maneira, perguntaríamos hoje, quem não saiu, que atire a primeira pedra. Todas as denominações hoje existentes têm a sua história de ter saído de alguma outra denominação predominante. E estas predominantes também, a seu tempo, saíram de algum lugar. Ninguém é pedigree espiritual. Claro é que os fiéis das mesmas denominações não sabem, porque isto não é revelado no historial da denominação lido nas datas dos seus aniversários. Até o próprio cristianismo foi conotado inicialmente como seita, para quem não sabe, como uma seita judaica, atendendo ao fato de grande parte dos discípulos de Cristo, na época eles eram judeus e, portanto, adotaram, quando veio Jesus, portanto, eles converteram-se ao cristianismo. Claro, seguindo um propósito divino.
Tudo isto conforme realmente estava profetizado e a profecia tinha que se cumprir. Sendo assim, não é legítimo de modo algum estabelecer o termo sair ou separar para definir uma seita. Por outro lado, também é polêmico, porque vou dar um exemplo. Para a Igreja Católica, por exemplo, todas as igrejas evangélicas são seitas, pois segundo portanto, o pensamento católico, a católica é a igreja-mãe e todos saíram da católica. Claro que os evangélicos têm outra justificação, não corroboram com esta tese, mas esta é a versão. Do seu lado, vamos ver o contraditório. Para muitas evangélicas, para não dizer para todas, a católica é seita, porque segundo as mesmas, a religião católica desviou-se dos princípios bíblicos com relação à proibição contra a idolatria, por adorar a imagem, por fabricar a imagem, para além de outras práticas que os evangélicos dizem que é contrário às Escrituras. Estamos a ver quão polêmico é este termo. Tanto os católicos considerando que os evangélicos são seita, e os evangélicos considerando católicos seita. Eu tenho manuais evangélicos que dentro da heresiologia das seitas vem lá o catolicismo, vem o adventismo, vem os testemunhos de Jeová, que são subejamente conhecidos, e os mormons e uma série de denominações. Também é polêmico ainda por outra razão. Uma religião pode ser considerada seita num determinado espaço geográfico, mas num outro espaço geográfico ser até a denominação mais aceite, a mais credível, portanto, a predominante. E podemos citar vários exemplos, como o exemplo do budismo, do islamismo, do hinduísmo. Na Índia, o hinduísmo é a religião chave. O islamismo, grande parte da Ásia, é a religião chave. O budismo, mas a nosso nível, um budista, com certeza, o budismo é seita. O islamismo, o hinduísmo, adorar animais, ver o boi como Deus, que absurdo, que paradoxo. Então, mais uma vez denota-se quão perplexo, quão ambíguo é esse termo. E mais uma justificação, mais ou menos uma corrente pode ser inicialmente conotada como sendo seita, uma denominação, no início da sua implantação, mas com o tempo ela prevalecer e mais tarde ser aceite como religião verdadeira, até predominante. Mas no início era conotado como seita. Muitas das denominações que hoje existem, no início da sua implantação, quando saíram de alguma denominação predominante, eram seitas. Mas agora passou-se o tempo e já são igrejas de mérito, igrejas centenárias, igrejas, portanto, que mostram, parece que nunca saíram de nenhum lugar. E, finalmente, ainda mais polêmico, porque no caso específico de Angola, comumente se usa o termo seita de má fé, de forma pejorativa, incluindo neste grupo aquilo que eles chamam de igrejas renascentes, cometendo o erro de inserir na lista igrejas de mérito reconhecido internacionalmente, cujo único pecado foi terem atrasado na sua implantação em Angola. Pois que se tivessem implantado na época em que as demais se estabeleceram, também seriam reconhecidas e aceitas como igrejas verdadeiras, pois nada têm a desejar com relação às demais. Pelo contrário, algumas até são de maior expressão e integridade cristã. E para aumentar ainda mais o erro, paradoxalmente, aquelas que são as verdadeiras seitas, ocultistas, satânicas, de inspiração diabólica, nunca são conotadas como seitas.
nem suas práticas maléficas, dada tanta conotação como se tem dado aos escândalos que de vez em quando são protagonizados por falsos profetas, por falsos pastores, que eles próprios se autoconsagraram sem qualquer formação teológica, por pseudo-igreja e pseudo-sacerdotes. Tendo em conta toda esta ambiguidade, qual é o critério idôneo e infalível para se definir uma seita? Deve-se basear, em primeiro lugar, nos ensinos heréticos e antibíblicos de um grupo ou de uma denominação e suas práticas antissociais, que são atentatórias contra a moral e contra a ética e muitas vezes até contra a vida. Isto corresponde plenamente com a definição bíblica de Jesus quando disse: pelos seus frutos os conhecereis. A boa árvore não pode dar maus frutos, e a má árvore jamais dará bons frutos. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 6, versículo 44, pode ler, prezado ouvinte? Diz Jesus: dos pinheiros não se colhem figos, e nem das videiras se vindimam abrolhos. O conceito cristão de seita não foge, pois, a esta regra, pois considera seita todo grupo religioso que nega um ou mais fundamentos das verdades bíblicas. Suas práticas características são isolacionismo, perfeccionismo, que são os únicos verdadeiros, os únicos que vão para o céu, os únicos perfeitos, o resto todos são pecadores, são ímpios, são do diabo, são exclusivistas, seus líderes são carismáticos, aceitos no meio do grupo como semideuses, aos quais eles devem devotar toda a obediência cegamente, muitos mesmo a ponto de quando o líder mandar se suicidar, estarem prontos para suicidarem-se. Nestes termos é fácil definir quem aceita e quem não é. Como exemplo, vamos ver com relação aos princípios bíblicos. A Bíblia diz que, nós vamos ver, isso vem no credo apostólico, a divindade de Cristo. Cristo verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Deus que se fez homem. A Bíblia espelha a trindade divina. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A própria Escritura diz: ide, batizai-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Logo, qualquer grupo que nega a humanidade de Cristo, que nega a divindade de Cristo, nega a trindade divina, nega a divindade do Espírito Santo, é seita, sem qualquer contestação. Fere os princípios bíblicos. Outro exemplo, a Bíblia deixa bem claro em vários versículos que os dons de Deus não se comercializam, não se vendem com dinheiro, não se compram com dinheiro. Diz também a Bíblia: de graça recebestes e de graça dai. Falando dos dons, dos favores espirituais. Como exemplo, temos o profeta Eliseu, que participou na cura do grande general Naamã, general abastardo, que veio com muito ouro, com muita prata, com muitas joias, com muito dinheiro, à procura de quem pudesse lhe livrar desta maldição chamada lepra. E diante do milagre divino, através do profeta Eliseu, ele foi curado. E depois de curado, ele estava tão agradecido que ele quis dar uma fortuna ao profeta Eliseu. Aquele dinheiro todo, aqueles bens todos iam fazer de Eliseu um milionário, se fosse nos dias de hoje. Mas Eliseu recusou, não aceitou, mesmo com a insistência do general, não aceitou. Oh meu Deus, se fossem os profetas de 2018. Não era preciso o profeta, aliás, o general, oferecer. Eles mesmo sem fazer o milagre, antecipando o milagre, iam exigir o sacrifício da fortuna.
Antes mesmo do general estar perto, já teria um olho grande naquele que vem de um carrão, naquele que vem com o semblante de abastado, de rico. Logo, não é prática bíblica a comercialização da fé. A fé deve ser dada de graça, porque de Deus recebemos de graça. Os milagres são de graça. As curas são de graça. Logo, se aparece um grupo comercializando a fé, cobrando pelas orações, pelos milagres, vendendo amuletos que dão sorte, que abrem a porta, mandando pessoas fazerem sacrifício, venda de casa, venda de viatura, entrega das suas poupanças no banco. Tudo isso é fantochada, é engano, é burla. Não tem fundamento bíblico. É uma seita. Pois estas práticas não fazem parte da fé cristã. Não estão na Bíblia. A Bíblia promove, por exemplo, a paz. Um outro exemplo. Promove a reconciliação. Não são os políticos, não são as filosofias humanas. O manual da paz, da reconciliação, da unidade, da misericórdia, do perdão, do amor. Amor não só aquele que te faz bem, até ao próprio inimigo, aquele que quer te matar. Você deve lhe amar e orar para ele, para Deus lhe abençoar. É bíblico, amai os que vos odeiam. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Agora, se aparece uma religião, um grupo acusando pessoas de feiticeiras, dividindo famílias, separando pessoas amigas com falsas acusações, provocando divórcio, promovendo guerra, rebelião, o ódio, a vingança contra inimigos, como nós vemos agora, existe até a teologia da maldição. Homens que dizem ser homem de Deus, mas lançam palavra de maldição. Eu amaldiçoo. Você nunca vai ser nada, você vai morrer. Eu te amaldiçoo. Meu irmão, esse não é homem de Deus, esse é feiticeiro. Isso é seita. Pastores amaldiçoando os seus oponentes, sem caridade, sem misericórdia, totalmente irados, sem domínio próprio. Não tenha dúvida, é uma seita. A Bíblia promove a santidade, a moral, a ética, a defesa da verdade e da justiça, a solidariedade para com os desfavorecidos, a incorrupção. Se aparece uma denominação com práticas imorais, pastores violando fiéis, adultério, que a Bíblia subejamente condena, corrupção dentro da igreja ou fora, mentira, defesa das injustiças, bajulação, é seita. Não importa se são reconhecidas pelos respectivos governos, não. São reconhecidas pelos governos, mas não são reconhecidas por Deus. Já que muitos reconhecimentos atendem mais à conveniência política do que à integridade moral, à integridade cristã. O verdadeiro credencial de uma igreja de Cristo vem dos céus, o verdadeiro certificado, e não da terra. Claro que qualquer instituição deve lutar para a sua implantação, para a sua, portanto, personalidade jurídica. Mas o fundamental não é isso. O fundamental é ter o credencial do céu. Porque eu posso ter personalidade jurídica, mas se Jesus não me conhece, não sou igreja. E naquele dia eu ouvirei, nunca vos conheci. Por isso, quando perguntaram a Cristo, com que autoridade tu fazes isso? Quem te deu esta autoridade? Ele também fez uma pergunta. Batismo de João veio do céu ou veio da terra? Se vocês me responderem, eu também vou dizer com que autoridade. Jesus quis dizer, faço isso com a autoridade delegada pelo céu. Então, prezados ouvintes, este conceito é altamente polêmico. É altamente polêmico. E principalmente, mais uma vez, em Angola, em que as verdadeiras seitas ocultistas, com práticas abomináveis, sacrifícios humanos, consumo de carne humana, separação de famílias, consumo de sangue humano, falsas acusações de feitiçaria, orgias sexuais, incitação a incesto entre pais e filhos,
entre avós e netos, entre irmãos, com a promessa de enriquecimento, sacrifício de crianças, rituais macabros noturnos, rituais obscuros em cemitérios, em casas escuras, rituais, portanto, em estradas para que hajam mais acidentes, em hospitais para que hajam mais mortes, para que haja mais azar. Essas não são conotadas como seita. Quando se fala em proliferação de seitas, estas não estão aí. E todas essas práticas são conhecidas. Temos testemunhos de pessoas que estavam envolvidas nestas práticas todas, que hoje, pelo poder do Evangelho, se converteram e podem testemunhar o que é que se faz no oculto. Mas por que é que muitos não as conotam? Lamentavelmente, em Angola, quando se fala de proliferação de seitas, muitos dos que especulam este tema fazem-no de forma maliciosa, tentando combater a expansão das igrejas, com especial realce às igrejas renascentes, omitindo principalmente o ocultismo com suas práticas maléficas. Alguns os fazem por ignorância, mas outros por cumplicidade. Cumplicidade com as mesmas seitas ocultistas de quem são clientes, pois a elas recorrem em busca de favores, riqueza, fama, promoção aos cargos, ou com as quais muitos estão envolvidos, sendo potenciais satanistas, feiticeiros. Infelizmente, muitos pastores e líderes de igreja, por falta de visão espiritual, também participam dessas jogadas satânicas, movidos por ciúmes para com as igrejas, porque estão a perder muitos a hegemonia, porque não conseguem adaptar-se às mudanças, à nova época, a essa nova época da juventude da internet, da juventude dos Facebooks, do YouTube. Não conseguem se adaptar. Querem ainda hoje ter igrejas com práticas idênticas à idade da pedra. Por isso perdem terreno, muitos deles, enciumados, também participam destas jogadas, desacreditando a imagem das igrejas e do corpo de Cristo, fazendo a jogada do diabo. Quando numa sessão da Assembleia Nacional, com líderes religiosos, o deputado Makuta Kondo tomou a palavra para fazer alusão à proliferação de seitas, ousadamente enalteceu as práticas diabólicas dos seus ancestrais e blasfemou contra as igrejas cristãs, dizendo, gesticulando, igreja aqui, igreja ali, pentecostal aqui, pentecostal ali, tudo isto é negócio. E isto diante do olhar silencioso dos líderes das distintas confissões religiosas ali presentes. Mas para mim ficou bem demonstrado a maneira diabólica como alguns são usados pelo diabo através do termo proliferação de seitas para atacar sorrateiramente as igrejas cristãs e denegrir o seu papel social. Não ignoramos que realmente existem seitas que são denominadas igrejas, mas que não são, cuja motivação é mesmo negócio, que é mesmo a exploração, que são usados pelo diabo, não têm fé, nunca foram consagrados, eles mesmos se autoconsagraram, estão a realizar práticas que sujam, que mancham a igreja, prostituição, negócio, venda de amuletos, mandando pessoas sacrificar os seus bens, aumentando a miséria e a desgraça deste povo, esse povo que não sabe discernir entre a verdade e a mentira. Esse povo que não sabe discernir o caminho de Deus. Esse povo emocional, que qualquer um vem, profeta, apóstolo, milagre, milagragem, profetada, visagem, revelamento, que não tem nada a ver com a Bíblia. Aliás, isto tudo não é de estranhar, pois a própria Bíblia a este respeito profetiza, e a profecia tem que se cumprir. Se você ler em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 3, o que é que diz?
e farão de vós negócio com palavras fingidas, movidos pela ganância e com palavras fingidas, eles farão de vós negócio, mas também alerta, a condenação dos quais já de largo tempo não tarda, e sua destruição não dormita. Também diz a Bíblia em Mateus capítulo 21, versículo 11, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Agora, fazer aproveitamento de um mal particular, de alguns grupos heréticos, de alguns grupos profanos, que é plenamente profético, que está profetizado, contra os quais a lei deve agir, a lei deve imperar, porque são casos de burla, são casos de engano, de fraudação. Valer-se desses fatos para generalizá-los a todos, manchar o Evangelho, é muita ingenuidade, muita má-fé e muita intenção inconfessa. Quando ouvi um psicólogo, um pseudopsicólogo, desacreditar os milagres, dizer que é combino, isso é um insulto à fé, um insulto ao cristianismo, um insulto a Jesus, que disse que esses sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, porão a mão sobre os enfermos e os curarão. E nós estamos a assistir, eu sou testemunho, senhor psicólogo, posso levar a centenas de pessoas, tanto de baixo nível como de alto nível, que não encontraram resposta para os males que lhes enfermavam em Angola, foram para a Namíbia, nada, foram para a África do Sul, foram para a Inglaterra, vários países não encontraram, mas voltaram com o poder de Deus, em uma semana, em um dia, foram curados, e posso trazer aqui para testemunhar e desmentir as suas mentiras. A igreja hoje está como o exército de Israel nos tempos de Saul. Golias blasfemava, ameaçava, esparatava e todos temiam de medo. Ninguém nem sequer ousava abrir a boca de tão covardes que eram. Até que Deus levantou, Deus que não se deixa escarnecer, levantou a Davi, que posto no local não acreditava no que via, no que ouvia, mas que entretanto, mesmo sendo pequeno, se encheu de ousadia e confrontou o grande dragão, dizendo: quem é este incircunciso para blasfemar o exército de Deus vivo? A igreja em Angola hoje está cheia de covardes e clama por Davi. Senhor, envia Davi. Saiba, senhor Makuta Kondo e senhor psicólogo, que quanto mais religiões dos teus deuses proliferarem, mais sepulturas serão profanadas, mais esqueletos serão extraídos dos cemitérios para rituais macabros, mais crianças serão incitadas a se envolverem com adultos, mais pais com suas filhas, mais avós com suas netas, mais relações entre irmãos com promessas de riqueza e de poder. Mais pessoas serão sacrificadas, mais acidentes, mais azares, mais sangue será derramado, mais carne humana será consumida, mais famílias serão divididas por acusações de feitiçaria, e mais a nação será amaldiçoada pela ira divina, mais corrupção, mais miséria num país rico, mais bêbados, mais prostitutas. Quem não sabe que as acusações de feitiçarias não só são da autoria dos apóstatas, dos falsos profetas. A maior parte procede das casas do ocultismo, de santas, dos quimbandas. Saiba, entretanto, também que as igrejas, quando biblicamente corretas, são instituições do bem, pelo que quanto mais proliferarem, melhor será a nossa sociedade. Menos crimes teremos, menos corrupção, menos injustiças sociais, mais equidade, mais famílias reconciliadas, menos consumo de droga, de álcool, menos prostituição e outros males que, portanto, acarreta a própria prostituição, que é a disseminação de doenças venéreas, gravidezes precoces, mães solteiras. As cadeias ficarão vazias. Quanto mais igrejas, realço,
igrejas verdadeiramente e biblicamente corretas, mais amor, mais obras de caridade, mais abençoada será a nação, pois diz a Bíblia, feliz é a nação, bendita é a nação, cujo Deus é o Senhor. Damos graças a Deus porque, não obstante a corrupção de muitas lideranças em Angola, Deus tem reservado os seus 7.000 que não se vergaram diante de Baal. Há igrejas que no anonimato estão a fazer coisas grandes neste país, tirando pessoas da escravidão do diabo, restaurando famílias desavindas, tirando jovens da criminalidade, da prostituição, da droga, apoiando famílias desfavorecidas, longe dos holofotes da mídia, cumprindo com o que diz a Bíblia, não saiba a tua mão esquerda aquilo que faz a tua mão direita. Disto não interessa ao diabo divulgar. Não interessa os seus sequazes, não interessa a mídia, mas somente os escândalos que de vez em quando aqui ou ali são movidos por agentes de Satanás infiltrados como pastores, como profetas, para denigrir a imagem das igrejas. Concluindo, as seitas, tenham elas timbre cristão, ou sejam elas satânicas, constituem realmente um atentado à paz, uma aberração à dignidade humana, escravidão e um perigo à vida. Não só em Angola, como a nível mundial. E a história já revelou até onde pode ir uma seita, quão nefastas são para a sociedade. Eu corroboro plenamente com as declarações da ministra da Cultura, quando diz que as seitas são um atentado à vida e à democracia. A família é o núcleo da sociedade e quando estas pessoas são, portanto, movidas a dividir famílias com acusações, são movidas a explorar pessoas, os seus pequenos recursos, num momento em que o país atravessa crises, portanto, nós vamos ter uma sociedade enferma, vamos ter uma sociedade morta, pelo que a força da lei e todos os agentes sociais do bem, a nível nacional, devem se unir para travar este impacto. Entretanto, igualmente devemos estar vigilantes contra as ciladas daqueles que, com má motivação, se valem do termo proliferação de seitas para implementar seus planos macabros e diabólicos visando desacreditar a Igreja de Jesus Cristo e travar a expansão missionária. Pois bem sabemos que estamos numa guerra espiritual e nesta guerra uns se enchem de demônios para sorrateiramente combaterem a obra de Deus, desacreditar o Evangelho, mas graças a Deus, porque nós também estamos cheios do Espírito Santo para desfazer as obras do diabo. Para desfazer as obras do diabo. Nosso papel como igreja, diante deste quadro, é pregarmos a verdade bíblica que liberta o homem do engano, do erro, pois o diabo veio matar, roubar e destruir, mas Jesus veio desfazer a obra do diabo. Disse Jesus, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus nos fortaleça nesta guerra espiritual, para libertarmos os cativos da seita, trazendo-lhes a liberdade dos filhos de Deus, pois aquele que Jesus liberta, este é verdadeiramente livre. Que assim seja. Amém.